Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a história do Brasil. Nós vamos falar de um momento da nossa história muito importante, que é aquele em que os colonos que estavam no litoral começam a fazer expedições em direção ao interior, também chamado de sertão. Então, esse é o período que nós chamamos de entradas e bandeiras, que é aquele período que vai entre os séculos 17 e 18. Nesse período, meus queridos, o Brasil vivia uma forte crise do açúcar. Isso mesmo, o nosso segundo ciclo econômico estava em crise. Depois da invasão holandesa lá em Pernambuco, os holandeses acabaram aprendendo como é que se planta e colhe o açúcar. Eles já tinham domínio do comércio europeu, então juntou a fome com a vontade de comer. Então os holandeses eles foram expulsos de Portugal, no finalzinho do século... de Pernambuco, no finalzinho do século 17, e eles foram para as Antilhas, onde eles tinham algumas colônias ali. E ali eles começaram a plantar e colher o açúcar, a cana-de-açúcar, e a vender para a Europa. Então Portugal acabou encontrando um concorrente muito forte dentro do mercado externo. E isso acabou prejudicando o comércio do açúcar. E o Brasil, então, a nossa economia, a economia colonial, acabou perdendo força, acabou entrando em crise. Portugal, então, como estava fazendo a colônia de exploração aqui no Brasil, precisava manter a extração, a exploração de riquezas aqui em nossas terras. Então o que eles fizeram? Eles vão investir nas expedições. Então as entradas e bandeiras, elas vão servir não somente para o conhecimento, para a exploração do interior brasileiro, mas também como uma saída para a crise açucareira. Então, queridos, entre os séculos 17 e 18, nós vamos ver essas expedições que vão sair do litoral e de São Paulo em direção ao interior do país. Detalhe, quando falamos interior, falamos também de sertão. Não sei se vocês pensavam como eu, quando falava em sertão, eu imaginava logo o sertão nordestino. Só que não, o sertão nesse caso aqui é o interior. Até porque, quando falamos sertão nordestino, nós falamos do interior da região nordeste, na verdade? Então, essas expedições, elas vão sair do litoral e de São Paulo em direção ao interior do Brasil. Mas, professor, peraí, entradas e bandeiras são as mesmas coisas? Mais ou menos. Elas têm os mesmos objetivos, que é encontrar metais preciosos, aprisionar indígenas para o trabalho escravo, mas há uma diferença entre essas duas expedições. Enquanto as entradas elas eram expedições oficiais, ou seja, a coroa portuguesa quem investia, quem bancava essas expedições, e também saíam do litoral, as bandeiras elas vão ser expedições particulares. Ou seja, os bandeirantes eram eles que tiravam o dinheiro do próprio bolso para organizar essas expedições. Se as entradas saíam do litoral, as bandeiras vão sair da província de São Paulo. Então a pequenina cidade de São Paulo, a antiga vila de São Paulo de Piratininga, fundada pelos padres jesuítas lá no começo da colonização, em 1554, agora ela começa a expandir os seus domínios. Nós vamos ver os paulistas, eles indo além das fronteiras das suas províncias. É nessas bandeiras que a gente vai ter as primeiras descobertas das primeiras minas de ouro, ali na região onde hoje é Minas Gerais, aqui em Goiás, Mato Grosso. Então essas entradas e bandeiras, é bom deixar isso bem claro, elas vão ser expedições para sair da crise econômica provocada pela queda do preço do açúcar no mercado externo, mas também vai servir para redescobrir o interior do país, redescobrir, ou melhor dizendo, descobrir, porque até então os colonos estavam focados no litoral por causa do açúcar, eles vão descobrir o Brasil no seu interior, na sua região mais afastada do litoral. Só um detalhe, meus queridos, às vezes você pergunta assim, beleza, professor, entre os séculos 17 e 18 começaram essas expedições das entradas das bandeiras. Por que não antes? Por que não no século XV, assim que os portugueses desembarcaram no Brasil? Isso é uma questão interessante. Quando os portugueses e espanhóis começaram a explorar as Américas,
né, desde a América Central até a América do Sul, para evitar um conflito entre esses dois reinos ibéricos, eles fizeram um acordo que ficou chamado de Tratado de Tordesilhas. Então as Américas ficaram divididas, né, do lado a oeste, né, da linha imaginária, né, que dividia o mundo naquela época. Do lado a oeste ficavam as terras pertencentes à Espanha, do lado a leste as terras pertencentes a Portugal. Então esse Tratado de Tordesilhas acabou por impedir que os portugueses, os colonos brasileiros que estavam no litoral, avançassem para o interior. Além disso, no litoral estava a grande joia, né, a grande mina, né, a grande fortuna dos portugueses aqui no Brasil, que era a cana-de-açúcar. Então para que eles vão entrar em conflito com os indígenas, com inimigos, até mesmo com espanhóis, né, se eles poderiam ficar no litoral explorando a cana-de-açúcar? Né? Eram riscos que eles não queriam correr. Então, com a União Ibérica, né, inclusive vou até gravar um vídeo falando sobre isso, com a União Ibérica, que foi a união entre Espanha e Portugal, né, em meados do século XVI, né, que esse tratado vai ser deixado de lado. Né? Então, com a anulação do Tratado de Tordesilhas, influenciou, né, os colonos a fazerem essas expedições. É interessante também a gente notar que enquanto as províncias do Nordeste estavam indo muito bem por conta dos engenhos de açúcar, outras províncias mais no litoral ao sul estavam empreendendo algumas expedições para o interior. Estavam buscando metais preciosos. É interessante isso. Não é porque o açúcar estava dando certo no Nordeste que vai todo mundo plantar açúcar. Não. Algumas expedições pequenas, é claro, não penetrando, né, no interior, né, no seu todo, mas vai ter sempre uma busca, né, por esses metais preciosos. Quer dizer, o sonho de encontrar metais preciosos no Brasil nunca saiu das mentes e dos corações dos colonos. Beleza? Então, meus queridos, olha só. Então, essas expedições, elas tinham alguns objetivos, que era aprisionar indígenas. Inclusive, um dos objetivos dos bandeirantes, né, dos paulistas, eram aprisionar indígenas. Por quê, professor? Ao contrário do Nordeste, em São Paulo, a produção que eles faziam era uma produção de subsistência, era uma economia de subsistência, ou seja, aquilo que eles produziam não era para ser exportado para a Europa. Aquilo que eles produziam lá em São Paulo era para consumo próprio, para a própria sobrevivência. Então eles não precisavam de uma mão de obra tão intensiva como era a mão de obra negra, né, que estava atuando, né, de uma forma intensa lá no Nordeste. Então os indígenas, né, o trabalho indígena, se adequaria àquilo que São Paulo precisava, né, uma mão de obra escrava para trabalhar nas terras ali da região. Por isso que eles vão sair de São Paulo e vão buscar, né, aprisionar algumas tribos indígenas. Inclusive, vários deles se tornaram aliados dos paulistas, né, ajudaram a adentrar o sertão brasileiro. Né, ajudaram também na questão de remédios, né, muitos bandeirantes acabavam adoecendo, se machucando nessas expedições, então os indígenas ajudavam com curativos, com remédios que acabaram, né, se tornando princípios, né, de outros remédios que os portugueses iriam usar dali para frente. Além de aprisionar indígenas, eles também vão buscar metais preciosos. Não somente naquela busca, né, por metais preciosos que existia desde o início da colonização, mas também para sair da crise do açúcar, né, como eu falei para vocês. Inclusive aqui no meu vídeo, aqui no meu canal tem um vídeo em que eu falo sobre a economia colonial. Dá uma olhada lá, tá certo? Inclusive, gente, aqui no canal eu estou organizando a playlist do canal de acordo com os momentos da nossa história. Né? Esse vídeo aqui eu vou deixar lá na playlist Brasil Colônia. Então, se você estiver interessado em algum vídeo sobre Brasil Colônia que esteja aqui no canal, só correr lá na playlist, assistir e se deliciar com essas aulas, né? É isso aí. Espero que vocês estejam deliciando, né? Achando bacana essas aulas que eu estou gravando. É muito bom gravar também, né? Compartilhar esse amor pela história. Beleza? Gente, né, os bandeirantes, eles vão achar ouro em 3 lugares: Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A região ali próximo onde hoje é Belo Horizonte, né, região de Sabará, Ouro Preto, Mariana, ali vai ser naquela região que os bandeirantes vão descobrir ouro. Aí você imagina, quando a notícia se espalha, o tanto de gente que vai migrar para lá.
né, o tanto de gente que vai se deslocar, seja dentro da colônia, seja de Portugal, e vem para essas regiões. Aí você imagina a briga que vai dar pela disputa dessas minas. Inclusive eu também vou gravar um vídeo falando sobre as revoltas coloniais. E muitas dessas revoltas vai acontecer nesse período aqui. Disputa pelo domínio das minas, né, briga para explorar mais e mais os metais preciosos. É aí que a situação no Brasil vai ficar difícil. É aí que muito sangue vai rolar. É aí que os problemas vão acontecer. Mas calma que eu já vou gravar esse vídeo e vai ficar bem claro para vocês. Hoje só estou falando dessas expedições, né, para falar de entradas e bandeiras. É interessante, né, para a gente saber como que o interior, o sertão brasileiro foi ocupado pelos colonos, certinho? É claro também, meus queridos, que não era apenas indivíduos, pessoas sozinhas que vieram para o interior do Brasil explorar essa região, né? Não foi apenas pessoas que queriam mudar de vida, então foram lá para a região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, para ficar rico com a mineração. É óbvio que a coroa portuguesa também vai abrir os olhos e vai querer intervir nessas regiões. Então, de que forma, professor, a coroa portuguesa vai intervir nessas regiões do ouro? De duas formas. Primeiramente, dividindo os lotes, ou seja, né, os terrenos onde se encontravam esses metais preciosos. Por exemplo, se você descobrisse algum terreno que tinha ouro, que tinha algum metal precioso, era sua obrigação avisar a coroa portuguesa. Você tinha que chegar para algum representante da coroa e falar assim, cara, achei ouro lá naquela região. O representante do rei, né, o representante da coroa portuguesa ia lá, né, apropriava daquela terra em nome do rei de Portugal, e essa terra era dividida em lotes ou em datas, né, como também eram chamadas. Quem descobriu essa terra ficava com uma parte e a outra parte ficava com a coroa portuguesa, que fazia depois a redistribuição. Aí vocês já começam a perceber, meus queridos, um sentimento de revolta já surgindo entre os colonos brasileiros. Eles começam a pensar assim, caramba, eu descobri esse terreno, eu que suei, como eu estou suando agora, né? Eu que suei tanto para chegar nessa região. De repente, eu sou obrigado a avisar o rei pega essa terra, eu não fico ela toda, eu fico só com uma parte, chega um camarada que eu nunca vi na vida, fica do meu lado aqui, enriquecendo também. Não, isso está errado. Então, a forma como a coroa portuguesa vai intervir no ouro, né, na região das minas, vai começar a deixar os colonos muito grilados. Não é à toa, meus queridos, que as revoltas coloniais que vão acontecer nesse período, e que vão estar aqui no canal em breve, né, no nosso canal Professor Carlos César Iga, curta, compartilhe, se inscreva, as revoltas por conta disso. A coroa portuguesa ela acaba se tornando um grande peso, né, na vida dos colonos. Né? Aí nós vamos ver também várias mudanças acontecendo por conta dessas entradas, dessas bandeiras, da ocupação do sertão brasileiro, do desenvolvimento do ouro, né, na região das minas de Goiás, de Mato Grosso, que vai ser a transferência da capital do Brasil. Até então, a capital do Brasil era Salvador, ali na província da Bahia, né, muito por conta da exploração da cana-de-açúcar no litoral nordestino. Então, como o eixo econômico da colônia desceu para a região centro-sul, então seria mais fácil, né, seria mais interessante para a coroa portuguesa fazer essa intervenção nas minas se a capital fosse perto dessa região. É aí que o Rio de Janeiro vai se tornar, em 1775, a capital do Brasil. E vai ser assim até 1960, quando Brasília é inaugurada no Planalto Central. Falando em Brasília, meus queridos, só uma curiosidade, quando Juscelino Kubitschek ele decidiu construir a nova capital no Planalto Central, retomou-se muito essa ideia do bandeirante. Né, o bandeirante saindo do litoral, onde estava o Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, em direção ao interior. Foi assim com Juscelino, foi assim com Getúlio Vargas também, na marcha para o oeste, que ele vai empreender na sua primeira fase de governo. Né, então veja que essa ideia do bandeirantismo, essa ideia empreendedora de ocupar a região central do país, a região mais afastada do litoral, vai permanecer ao longo do tempo. Beleza? Queridos, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, gravando esse vídeo.
curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Não deixe de acionar o sininho, que sempre eu estou tentando postar aula todos os dias aqui no meu canal para vocês compartilhar história junto comigo, né? História que é essa coisa que a gente ama demais. Beleza? Queridos, foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.